De regresso ao Europa 28, retomamos a nossa análise à reforma da tributação das empresas proposta pela Comissão Europeia. O escândalo LuxLeaks revelou centenas de acordos secretos assinados entre multinacionais e as autoridades fiscais do Luxemburgo para diminuir o valor dos impostos a pagar. A Comissão e o Parlamento Europeu estão a investigar 6 países e há suspeitas de violação das regras das ajudas de Estado. A Comissão Especial, criada pelo Parlamento Europeu para averiguar práticas fiscais abusivas e combater a evasão fiscal, concluiu na semana passada as visitas aos 6 países investigados pela Comissão Europeia. Depois do escândalo LuxLeaks, que revelou acordos secretos assinados entre centenas de multinacionais e as autoridades fiscais do Luxemburgo para diminuir o valor a pagar em impostos, a Eurocâmara avançou com a Comissão Taxe para analisar o tipo de acordos fiscais especiais que alguns governos acordam com empresas para atrair investimento, permitindo-lhes pagar taxas de imposto inferiores. Elisa Ferreira, co-relatora da Taxe, diz haver uma concorrência desenfreada em matéria de fiscalidade nos vários países da União Europeia, com o objetivo de atrair capitais. Terminadas as visitas à Bélgica, Luxemburgo, Suíça, Irlanda, Holanda e Reino Unido, a eurodeputada confirma que os Estados estão a servir as multinacionais, sobrecarregando as pequenas e médias empresas. Existe mesmo uma suspeição de uma violação clara das regras das ajudas de Estado, conclui Elisa Ferreira. A eurodeputada diz que há matéria para a Comissão Europeia agir. No périplo por estes 6 Estados-membros, a Comissão Taxe reuniu com as autoridades fiscais desses países, ministros das Finanças, bancos, membros dos respectivos parlamentos e organizações não governamentais. Mas os eurodeputados querem também ouvir em Bruxelas os ministros das Finanças dos restantes Estados-membros. Maria Luísa Albuquerque já aceitou o convite, falta marcar a data. A Ministra das Finanças vai ser questionada sobre a atuação do governo português perante as denúncias que têm sido feitas, nomeadamente sobre o destino dado à famosa lista Lagarde. Esta contém os nomes dos contribuintes portugueses com contas no HSBC, na Suíça. Do trabalho da Taxe vai sair um conjunto de recomendações à Comissão Europeia. Os eurodeputados querem que o relatório seja votado ainda este ano. Faz sentido, após a publicação de listas como esta e que referiu na primeira parte do programa, que os governos não façam nada e que não haja resultados práticos das investigações, pelo menos resultados mais céleres? Eu ainda estou para ver quem são os 200 portugueses que têm o dinheiro naquele banco, que é suíço, que é o HSBC, não é? Que, segundo dizem, há 200 clientes portugueses e cerca de 800 pessoas que estão ligadas a Portugal, que têm mais de 850 milhões lá. Não é? Não sei o que é que aconteceu em relação a isso. Em relação a isso, eu nunca ouço falar. Todas as vezes que há estatísticas de combate à fraude, estas coisas nunca aparecem. Nem aparece isto, nem quanto é que se recebe, por exemplo, da questão dos preços de transferência, da correção dos preços de transferência. Não, eu sei das faturas e do e-fatura e de outras coisas assim, mas em relação a coisas que são essenciais, normalmente fico sem saber. Portanto, não sei o que a administração fiscal está a fazer em relação a isso, não sei se são pessoas que estão em alguma lista VIP, não faço ideia. Dr. Azevedo Pereira, quero só rapidamente esclarecer, pelo menos no seu tempo havia dados sobre por exemplo, sobre a questão dos preços de transferência? Deixe-me só esclarecer uma outra questão. No meu tempo existiu primeiro um caso Liechtenstein e as pessoas em causa, portanto foi-nos fornecida uma lista e as pessoas foram contatadas e pagaram os impostos. Ponto final. E depois no que se refere à lista Lagarde? No que se refere à lista Lagarde, eu, tanto quanto sei neste momento, esses dados existem. Esses dados não chegaram à administração tributária no meu tempo, nem foram solicitados pela administração tributária. Aliás, os dados transitaram, tanto quanto é do meu conhecimento e foi da divulgação pública, por via política. Mas, tendo chegado cá, eu acredito piamente que os assuntos estejam a ser tratados e, portanto, que as pessoas estejam a ser contatadas ou tenham sido já contatadas. Naturalmente que depois não tem, nem pode haver, nós vivemos num país onde existe sigilo fiscal e não tem que haver divulgação. Não tem que haver mesmos publicitação, resultados. Não. Mas, por exemplo, em termos de regras de transparência que o Sr. Professor falava, porquê é que, por exemplo, nós nunca sabemos exatamente os montantes envolvidos em termos de preços de transferência?
Nós vamos divulgando cada vez mais informação. Essa informação, de qualquer maneira, existe. Aquilo que eu estou a dizer não é divulgada publicamente, não é divulgada, sim. Mas a informação é trabalhada internamente. Mas deixem-me dizer-vos que, por enquanto, e a questão dos preços de transferência é uma questão de contabilidade analítica, que é contabilidade de custos ou cost accounting, que é passível de manipulação e que tem assumido uma função importantíssima nos últimos tempos, sobretudo em termos de direito fiscal, tendo em consideração aquilo que permite em termos de profit shifting. Mas eu tenho grandes dúvidas que nós desenhamos qualquer mecanismo milagroso que permita fazer uma alocação ideal de proveitos entre Estados que seja aceito por todos os Estados envolvidos. Portanto, coloca-se com o problema que já tínhamos falado há pouco sobre a necessidade deste género de reforma ser feita por consenso a nível europeu. Também um dos elementos desta reforma proposta pela Comissão passou pela divulgação da lista de 30 paraísos fiscais, onde se encontram 4 países europeus, ou países europeus, exato, dizia bem. Estranhamente, o Luxemburgo ficou de fora. Bom, fica de fora porque há um manancial de troca de informação que é possível com o Luxemburgo, que leva, na minha opinião, a que não possa ser qualificado nesses termos para inclusão na lista negra. E penso que a sua referência há pouco, a propósito dos acordos secretos, tem algum teor de exagero, uma vez que vigora precisamente o sigilo fiscal e, portanto, esses contratos de natureza fiscal ou, mais prosaicamente, as nossas informações prévias vinculativas prestadas a uma empresa em Portugal não são objeto de divulgação na generalidade, até porque há elementos de negócio das próprias empresas que não aconselhariam esse tipo de divulgação. Agora, é evidente que o tal elefante na sala que há pouco se falava, que corresponde ao conceito de concorrência fiscal internacional, a qual pode ser benéfica ou prejudicial, pode e deve ser reduzido com níveis maiores de informação. Por exemplo, a divulgação de uma lista negra comum de paraísos fiscais, comum aos Estados-membros da União Europeia, que assim qualificam tais jurisdições como paraísos fiscais. No fundo, esta da Comissão Europeia é um pouco isso, porque não resultou de uma investigação da Comissão, mas apenas de uma inclusão dos vários Estados. No final do dia, decorre da ausência de mecanismos fiáveis de troca de informação entre Estados. Por outro lado, a iniciativa da União Europeia, também no sentido da divulgação agora dos tais acordos que possam ser celebrados entre administrações fiscais e empresas, e a comunicação às autoridades fiscais dos países de origem dessas empresas leva a que a concorrência fiscal tenda a ser menos prejudicial, mais saudável, enfim, se quisermos transpor aqui um conceito de direito, uma sã concorrência entre Estados, não baseada na ocultação de informação. E, por fim, também nesse sentido, aquilo que tecnicamente chama-se CBCR, ou seja, a divulgação dos rendimentos por país, implica também um nível de transparência muito grande. No final do dia, a relevância que os mídias estão a dar a esta matéria é muito importante porque há algum componente de publicidade negativa a nível das empresas. E, portanto, saber-se que uma empresa tem um determinado conjunto reduzido de trabalhadores ou de ativos ou de atividade num determinado país e, curiosamente, aí gera uma margem de lucro muito significativa e noutro país onde tem um conjunto elevado de ativos, de trabalhadores, de atividade e uma margem de lucro relativamente reduzida, quando depois olhamos para as taxas e vemos que no primeiro caso a taxa é baixa, no segundo a taxa é alta, isso leva a algum pudor por parte das empresas. E, portanto, a nível de transparência, a prestação de informações entre administrações tributárias de acordos celebrados com multinacionais. A divulgação por país dos níveis de tributação obtidos nesse país com o respectivo nível de atividade. E a tal lista negra comum da União Europeia são aspectos importantes para lidar com esse elefante da concorrência fiscal prejudicial. No entanto, e com isto termino, isso não deve fazer esquecer que Portugal, em particular, Europa em geral, carecem de atrair investimentos direto estrangeiro e não expelir investimento direto estrangeiro. E níveis elevados de tributação ou de obrigações acessórias associadas à tributação têm a virtualidade de expelir
investimentos já existentes. As consultoras são uma peça-chave em todo este puzzle, não só porque ajudam as empresas a fazer o seu planeamento fiscal, que em alguns casos é agressivo, noutros não, mas por outro lado também podem ser um braço armado dos Estados em atrair precisamente as empresas neste momento de que se falava da concorrência entre Estados. Muito bem. Eu agora vou aqui fazer um papel que é um papel duplo, é um papel, enfim, de comentador aqui, mas também um papel de alguma forma de advogado aqui para o meu amigo Jaime Esteves. Estamos falando aqui em concreto. As consultoras, é sabido, enfim, isso foi revelado, isso não tem diretamente a ver com o caso da consultora que representa o Jaime, tem a ver com um movimento mais amplo. No caso do Luxemburgo, as consultoras, não só as consultoras, mas enfim, há toda uma comunidade de prestação de serviços profissionais, também há obviamente advogados nisto e também há obviamente contabilistas e também há obviamente bancos. Há um conjunto, é preciso olhar para as economias. A economia do Luxemburgo em concreto vive muito da prestação de serviços profissionais. Não é a única, mas é sobretudo isso. E portanto, quando há toda uma organização que tem a ver com a própria economia do país em torno desta questão. Não acho que as consultoras, como os advogados, como todos os profissionais que prestam designadamente serviços às empresas, procuram, eu assumo isso, agir dentro daquilo que a lei permite. E, efetivamente, como há pouco era dito, naturalmente que para as empresas e para os clientes é importante encontrar formas, entre outros elementos, na sua atividade, de minimizar a carga. Nós esquecemos aqui um pouco, fruto daquilo que aconteceu nos últimos anos, mas esquecemos de um pouco que pagar impostos é uma obrigação, mas também é um direito, de alguma forma. E o que é que acontece? As empresas veem isso dessa maneira. Não é muito pensável que qualquer gestor abdique da ferramenta que é a tributação e quanto mais elevada ela for, maior peso terá no processo de decisão de qualquer empresa, que abdique efetivamente de tentar encontrar uma forma racional de fazer essa gestão. Pode ser uma forma racional apenas do ponto de vista da tesouraria, pode ser uma forma racional do ponto de vista da própria gestão da carga tributária, que não é só de IRC, é também de outros impostos, dependendo das empresas e das jurisdições. Isso é perfeitamente, dentro de determinados limites, é perfeitamente lícito, vai continuar a acontecer. As empresas só se movem fundamentalmente, as grandes empresas, nós estamos aqui a falar, já foi há pouco dito, mas é importante, nós estamos aqui a falar de uma realidade que é uma realidade muito específica, de um conjunto de medidas que visam empresas com atividades transfronteiriças. A economia europeia não é fundamentalmente feita dessas empresas, isso é um aspecto que tem que ser de PMEs. Pequenas empresas, e no nosso caso, claramente é assim. Para essas empresas, obviamente que a questão fiscal continua a ser importante e a mobilidade delas não vai ser menor se nós introduzirmos outras alterações. Deixe-me só interrompê-lo aí para fazer aqui uma pergunta ao Sr. Professor. Eventualmente, neste cenário em que estamos a perceber que esta vontade da Comissão Europeia em avançar com esta reforma, que provavelmente não se traduzirá tão cedo numa harmonização fiscal, Portugal deveria ter sido mais ativo e continuar, ou insistir, ou potenciar, otimizar a sua Zona Franca da Madeira? A Zona Franca da Madeira teve os problemas que são conhecidos, não é? E a situação está mais ou menos estabilizada com o último acordo existente. Portanto, a partir daí, eu creio que, pelo menos até ao prazo em que duram os auxílios de Estado regionais à Zona Franca, a situação estará mais ou menos estabilizada. Não vejo o que é que pudesse fazer mais do que isso, não é? A posição portuguesa em relação a isso é uma posição muito mais defensiva do que uma posição proativa, não é? Mas deveria ser proativa? Acho que seria impensável, no contexto atual, ser de outra forma, muito sinceramente, não é? O problema da concorrência fiscal pode ser vista de vários ângulos. Há uma concorrência fiscal defensiva, há uma concorrência fiscal ativa. É o que acontece com o regime das patent box, por exemplo, no IRC, na reforma do IRC. Há uma concorrência fiscal por imitação. São as três formas básicas de concorrência fiscal. Do meu ponto de vista, não tem grande sentido, em relação a países, já o disse há pouco, que estão inseridos na zona do euro, terem uma concorrência fiscal agressiva.
Não tem Mas sentido. a verdade dos factos, Não tem ele sentido. existe. E enquanto existe... Não estou a dizer... Quer dizer, mas o problema é esse mesmo. O problema é esse mesmo. É que há aqui uma dualidade. Eu, por um lado, tenho um discurso que é: eu vou relançar uma harmonização fiscal. Bom, eu devo dizer que não acredito nessa harmonização fiscal por outras razões. Porque o que se está a fazer é o seguinte, é dizer, esse projeto é um projeto que vai ser feito daqui a 18 meses. Em 18 meses, eu sei lá o que é que acontece. Exatamente. Não é? E é uma revisão de uma proposta de diretiva já existente. Demora 18 meses a fazer essa revisão? Bom, quer dizer, é um pouco estranho. Neste momento, o que é dito? Bom, é dito que vamos transformar em obrigatório, não é? Essa matéria comum consolidada. Esse regime vai passar a ser obrigatório. Mas vamos tirar a parte da consolidação, porque aí é difícil chegar a acordo. É a parte mais sensível da Que é a reforma. parte mais sensível do problema. Bom, significa que a coisa mais importante fica de fora e em relação ao resto logo se vê. Não é? Portanto, dá-me a ideia que isto é muito mais uma satisfação dada à opinião pública que o contrário. Agora, não impede que, do meu ponto de vista, essa linha, como a existência do projeto de combate da erosão das bases tributárias e da deslocalização de lucros que está a ocorrer na OCDE e outros mais noutros sítios, seja uma linha a seguir. Seja uma linha a seguir. Porque as pessoas podem, durante uns anos, andar a dormir. Mas há um dia em que acordam e vão chegar à conclusão, bom, quer dizer, que há aqui uma desigualdade tributária tremenda. Porque o problema não é, muitas vezes, tanto o nível de impostos que se paga, é a forma como eles estão distribuídos. Essa é que é a grande questão. Agora, em relação à esperança que pode haver, em relação à aprovação dessa nova proposta de diretiva, ou da revisão da proposta de diretiva existente, tem muito a ver com a questão de saber se pode ou não ser utilizado o mecanismo da cooperação reforçada. Se o for, bastariam 9 Estados para o aprovar. Será que vão avançar nesse sentido? Essa é a grande questão, não é? Dr. Azevedo Pereira, muito rapidamente, que temos menos de um minuto, acha que esta manobra da Comissão Europeia de avançar com a reforma, mas ao mesmo tempo demorar em consultas públicas e outro tipo de manobras, é de facto uma manobra dilatória, por assim dizer? Com o devido respeito, mas quem já participou em reuniões supostamente executivas ao nível da Comissão Europeia com 28 vezes 2, 56 pessoas à volta de uma mesa, sabe perfeitamente que os resultados práticos são nulos. Aquilo que eu ia dizer é que, de um ponto de vista da administração fiscal, se queremos ter alguma coisa, podemos seguir este caminho, mas se quisermos ter alguma coisa que seja palpável num prazo curto, precisamos de soluções simples e implementáveis. O imposto, enquanto tiver a estrutura que tem neste momento, nunca será capaz de proporcionar soluções que sejam simples, fáceis de administrar e minimamente equitativas entre as empresas e entre os cidadãos. Pronto, com esta ideia ficamos por aqui. Agradeço a vossa preferência. Fica a acompanhar a nossa edição. Obrigada.